Quarta-feira, 4 de agosto de 2021. Bom dia para todos vocês, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Vejamos o Santo Evangelho do dia, narrado por Mateus, capítulo 15, versículos 21 ao 28. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus retirou-se para a região de Tiro e Sidônia. Eis que uma mulher da Cananeia, vindo daquela região, pôs-se a gritar: Senhor, filho de Davi, tem piedade de minha filha, que está cruelmente atormentada por um demônio. Mas Jesus não lhe respondeu palavra alguma. Então seus discípulos aproximaram-se e lhe pediram: manda embora essa mulher, pois ela vem gritando atrás de nós. Jesus respondeu: eu fui enviado somente às ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas a mulher aproximou-se, prostrou-se diante de Jesus e começou a implorar: Senhor, socorre-me. Jesus lhe disse: não fica bem tirar o pão dos filhos para pô-los aos cachorrinhos. A mulher insistiu: é verdade, Senhor, mas os cachorrinhos também comem as migalhas que caem da mesa de seus donos. Diante disso, Jesus disse: mulher, grande é a tua fé, seja feito como tu queres. E desde aquele momento sua filha ficou curada. Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. Essas santas palavras nos perdoem nossos pecados e nos guarde para a vida eterna. Amém. Vimos aqui, caríssimos irmãos, nesta passagem, que o fator fundamental está provado mais uma vez, que é a fé. Vocês viram que esta mulher, ela gritava constantemente, implorando a Jesus. Por quê? Porque ela tinha uma fé viva, ela acreditava que Jesus podia livrar a sua filha daquele demônio pela qual ele estava possuído. E Jesus, a princípio, ficou sem falar nenhuma palavra, até que seus discípulos, de certa forma, talvez se sentiram incomodados com a presença da mulher, pediram a Jesus que mandasse a mulher embora, mas Jesus não fez isso. Porque Jesus ele disse que veio pelas ovelhas perdidas da casa de Israel. E aquela mulher, certamente, não era da casa de Israel, mas era uma das ovelhas que estava perdidas à procura de pastor. E ela certamente, vendo Jesus, e ela ponhou uma fé dentro do seu coração que Jesus poderia libertar sua filha daquele demônio pela qual ela estava possuída, a filha dessa mulher. E ela implorou a Jesus e Jesus atendeu seu pedido, porque Jesus viu que a fé dela era muito grande. Ele disse para ela: mulher, que seja feito como tu queres. E a partir daquele momento, a filha dela ficou liberta daquela tentação satânica. Amados irmãos, nós vimos todos os dias nos santos evangelhos falando do amor, do perdão, da misericórdia. Só que é assim, o fator fundamental de tudo é a fé. A fé é o alicerce. Sem fé, nós não temos amor. Sem fé, não tem perdão. Sem fé, não tem compaixão. Sem fé, não se tem nada. Na verdade, é preciso que nós tenhamos fé. E fé em Jesus. Aí a gente fica a se perguntar a certas horas, mas como que a gente pode acreditar em alguém que você não está vendo? Bem, se você for baseado nesse contexto, fica difícil você acreditar
em Jesus. Porque como é que você vê Jesus? Infelizmente, nós não temos esta capacidade de vê-lo em nossa presença em carne e osso. Não, isso é impossível. Em outras palavras, eu até diria que nós, na condição humana e pecadora, da nossa fragilidade humana, eu creio que os nossos olhos não suportariam ver Jesus. Por quê? Porque Jesus, ao meu ver, ele é uma luz fortíssima. Ele é algo que brilha como se fosse o sol. Vou dar um exemplo. Alguém é capaz de fixar os olhos no sol e ficar olhando para o sol? Não, ninguém consegue fazer isso. Por quê? Porque a luz do sol é muito forte e a gente não consegue olhar o sol. Assim, eu creio que é Jesus. Porque Jesus é uma luz que brilha intensamente. E nós, na nossa condição, na nossa fragilidade humana pecadora, ao meu ver, a gente jamais conseguiria fixar os olhos em Jesus. Porque felizes foram aqueles que conviveram na época de Jesus, que ele esteve aqui presente, que tiveram a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente e conviver com eles. Embora ele tivesse um diferencial absoluto, totalmente diferente acima dos demais. Por quê? Porque ele era Jesus, o Filho de Deus, e o próprio Deus que se fez homem e habitou entre nós. Jesus, o nosso Salvador. E o fator fundamental do cristianismo, de todo aquele que acredita em Deus, é a fé. A fé é o fundamento de tudo. A fé é o alicerce, é a base, é tudo. E através dessa fé, aí vem o amor, vem a misericórdia, vem a compaixão, vem a reconciliação, vem o perdão, tudo baseado na fé. E através da fé, nós também conseguiremos a salvação. A salvação que um dia o Senhor Jesus nos prometeu e ele antecipadamente dando sua vida, doando sua vida naquele cruzeiro de madeira por todos nós, antecipadamente ele nos salvou. Agora, nos basta nós viver essa salvação. E como viver essa salvação? Acreditando em Jesus, renunciando toda a nossa hipocrisia, todos os pecados e procurar viver na graça e na presença do Senhor, fazendo suas vontades, observando suas palavras, cumprindo seus mandamentos, nos amando uns aos outros e assim por diante. E a fé é o fator fundamental de toda criatura. Tivemos aqui esse grande exemplo desta mulher que implorou por Jesus para libertar sua filha, que ela estava possuída por um demônio, e em tantas e tantas outras oportunidades. No evangelho passado, nós vimos aqui que Pedro também, através da fé, ele conseguiu andar sobre as águas, através da fé. Foi ele fraquejar um pouquinho e ele começou a afundar. E em tantas outras oportunidades, que nós temos visto que a fé é o fator fundamental para toda pessoa. A fé, ela liberta a gente de tudo. Quando você tem uma fé firme em Cristo Jesus, ela é capaz de remover montanhas, como o próprio Jesus já falou. Amados irmãos, tenham todos vocês uma santa e maravilhosa quarta-feira, iluminada e abençoada pelo nosso Pai Celeste. Uma oração do Toninho do Táxi e que a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo desça e permaneça sobre todos nós. Amém.